Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Samila e hoje eu vim gravar mais uma aula, né, sobre expressões numéricas, pois os alunos estão tendo dificuldades, né? Então, quanto mais aulas a gente conseguir gravar para reforçar a aprendizagem, né, para desenvolver a aprendizagem do aluno melhor. Então, vamos lá, mais uma aula sobre expressões numéricas. Vou revisar tudo desde a primeira, que eram expressões numéricas apenas de adição e subtração, até para essa última aula em que eu passei expressões numéricas com multiplicação e divisão, ok? Então, vamos lá. Expressões numéricas com adição e subtração. A gente tem que seguir a ordem que as operações aparecem na expressão, tá? Não tem... por exemplo, a adição tem que fazer primeiro que a subtração. Não, nenhuma é mais importante que a outra. Então, a gente segue o acontecimento delas na expressão. Quem vier primeiro, a gente resolve primeiro. Vamos? Por exemplo, essa expressão aqui, ó. 18 mais 5 menos 9. A adição veio primeiro, então eu resolvo a adição primeiro, ok? 18 mais 5. Aqui. 18 mais 5 é igual a 23. Resolvi a adição. O menos 9 eu ainda não resolvi e eu tenho que descer ele aqui. Então, 18 mais 5 menos 9, já resolvi uma parte, ficou 23 menos 9. Então, ficou apenas uma continha de subtração aqui para resolver, né? 23 menos 9 é igual a 14. Ok? Então, é isso. A adição aconteceu primeiro, eu resolvo a adição primeiro e depois continuo. Se a subtração fosse primeiro, eu faria a subtração primeiro. Então, quem acontece primeiro, a gente vai resolvendo até chegar no resultado, ok? Não tem um superior ao outro aqui. É só seguir a sequência da esquerda para a direita, certinho? Quando a expressão numérica tem multiplicação e divisão, ou só a multiplicação ou só a divisão, eu preciso resolver primeiro a multiplicação e a divisão antes de resolver a adição e subtração. Então, resolve primeiro. Veja que no primeiro exemplo, no anterior agora que eu falei, a expressão numérica tinha só adição e subtração. E como eu falei, adição e subtração não tem uma superior à outra. A gente resolve de acordo com o que acontece na expressão. Porém, se tiver multiplicação ou divisão, ou se tiver ambas, né? Se tiver as duas na expressão, aí tem sim uma escala de quem eu resolvo primeiro. Porque eu preciso resolver primeiro a multiplicação e a divisão, depois é que eu trabalho com a adição e subtração. Se não seguir essa regra, o resultado da expressão dá errado, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo para a gente resolver junto, né? Para que possa compreender certinho. Deixa eu anotar aqui. 18. Vezes 5 mais 6 menos 4. Então, eu tenho aqui uma expressão. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Eu coloquei uma expressão aqui, ó. 18 dividido por 2 vezes 5 mais 6 menos 4. Então, nessa expressão, eu tenho uma divisão, uma multiplicação, uma adição e uma subtração. Então, olha a regra.
quando tem multiplicação e divisão, resolvo primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração, certo? Eu acredito que nessa altura aqui do quadro não vai aparecer no vídeo. Eu vou apagar e vou subir essa conta. Então, como eu estava falando, quando na expressão tem divisão ou multiplicação, ou no caso aqui eu tenho as duas, eu resolvo elas primeiro e depois adição e subtração. Aqui eu tenho as duas. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação ou a divisão? Tem uma regra? Não. A multiplicação e a divisão estão, ó, no mesmo nível. Do mesmo jeito que a adição e subtração estão no mesmo nível. Então, a regra que eu sigo para a multiplicação e divisão é a mesma regra da outra. Quem vier primeiro, eu resolvo primeiro. Eu só não posso resolver uma adição antes de resolver uma multiplicação ou uma divisão. Certinho? Então, vamos lá. 18 dividido por 2 é 9. Então, o resto da expressão aqui eu vou descer todo mundo. Ficou 9 vezes 5, mais 6, menos 4. Então, já eliminei a divisão. Ainda tem uma multiplicação. Uma multiplicação, uma adição e uma subtração. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação, ok? Então, vamos lá. A multiplicação. 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45. O restante aqui, vou descer novamente. Mais 6, menos 4. Agora, eu simplifiquei essa expressão. Tinha divisão, eu resolvi a divisão. Tinha multiplicação, eu resolvi a multiplicação. Agora, a expressão tem apenas adição e subtração. Então, quando tem só adição e subtração, voltamos lá para o primeiro exemplo. Quando a expressão numérica tem apenas adição e subtração, eu resolvo quem acontece primeiro. E a primeira operação que eu tenho aqui é uma adição, que é 45 mais 6. 45 mais 6 é 51. Que é o resultado dessa adição, certo? Aí eu vou descer a subtração, que é o menos 4. Cheguei na última operação para resolver essa expressão numérica, né? Que é o 51 menos 4. 51 menos 4 é igual a 47. Viu aqui, ó? Então, 47 é o resultado dessa expressão numérica. O resultado dessa expressão numérica aqui. Tem que seguir essas sequências que eu falei. Se tiver divisão ou multiplicação, resolva primeiro a multiplicação e a divisão. Depois que tiver eliminado elas, aí a gente parte para a adição e subtração, tá bom? Porque se fizesse aqui, se eu tivesse feito a adição primeiro, ou a subtração primeiro, o resultado daria errado, tá, gente? Então, tem que seguir essas regrinhas. Quando a expressão numérica tem só adição e subtração, a adição e subtração estão no mesmo nível. Resolve a primeira operação que aparecer. Quando tiver multiplicação e divisão, resolve primeiro multiplicação e divisão. Elas também estão no mesmo nível. Então, quem vier primeiro. Depois que eliminou multiplicação e divisão, tem apenas adição e subtração, resolve. Certinho? Se não seguir essa sequência, o resultado dá errado. Tá? Então, talvez seja por isso que os alunos estão com dificuldade, ok? Só que tem outro tipo de expressão numérica, que é a expressão numérica que tem parêntese, colchetes e chave. E ela dá uma variação também. Eu vou apagar aqui e vou escrever um exemplo, tá? Expressão numérica que tem parênteses, colchetes e chaves. Quando a expressão numérica tem parênteses, colchetes e chave, eu resolvo primeiro o parêntese, depois o colchete, depois a chave. Eliminei tudo isso aqui, se tiver
multiplicação e divisão, aí eu faço multiplicação e divisão. Eliminou isso aqui, aí vai ficar só adição e subtração, aí eu faço adição e subtração, tá bom? Mesmo se tiver uma adição dentro do parêntese, professor, eu vou fazer a adição primeiro? Se ela estiver dentro do parêntese, vai. Porque primeiro você tem que eliminar os símbolos. Depois que você elimina os símbolos, é que você vai seguir as regras anteriores, que é para multiplicação, divisão, adição e subtração. Eu vou escrever uma expressão aqui que tem parêntese. Ela não vai ter colchete nem chave, porque a maioria das expressões que eu passei para vocês é só com parênteses. São poucas as expressões que a gente trabalha no 5º ano com colchetes e chave, tá? Mas a regra é a mesma. E aí, sim, é melhor resumir, vou fazer só com parêntese para não ficar tanta coisa na cabeça de vocês. E aí depois a gente vai elevando o nível dessas expressões para ir desenvolvendo aos poucos, tá? Vou apagar aqui. A expressão aqui é 7 vezes 7 menos 8 vezes 3 mais 12 dividido por 4 menos 5 vezes 0. Quase não coube aqui. Então, a expressão que eu peguei pra gente de exemplo é essa aqui, ó. 7 vezes 7 menos 8 vezes 3, que está em parênteses, mais 12 dividido por 4, em parênteses, menos 5 vezes 0. Então, como eu falei, quando tiver parênteses, que parênteses feio? Parênteses, colchetes ou chave, resolve nessa sequência ali. Essa operação, essa expressão que eu coloquei, que eu trouxe aqui, não tem nem colchete nem chave, eu vou resolver primeiro os parênteses. Eliminar os parênteses para seguir a expressão numérica, tá? Então, vamos lá. 7 vezes 7 menos. Vou resolver isso aqui. 8 vezes 3 é igual a 24. Já eliminei esse parêntese, viu? Vou dar sequência, mais, o mais aqui continua, né? Tem outro parêntese, já posso resolver? Posso, porque ele é uma operação só dentro do parêntese. Se tivesse mais de uma operação ali dentro do parêntese, eu ia fazer por etapa, mas aqui só tenho uma, né? E a operação aqui é 12 dividido por 4. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. 12 dividido por 4 é 3. Aí, vamos continuar. O que está do lado de fora tem que descer aqui, né? Menos 5 vezes 0. Pronto, gente. Eliminei os parênteses. Olha aqui para você ver essa expressão. Não tem parênteses mais. Ela tem multiplicação, subtração, adição, subtração e multiplicação. Nesse caso aqui, quem eu resolvo primeiro? Eu resolvo quem acontece primeiro? Não. Nesse caso, eu resolvo as multiplicações, porque eu tenho duas multiplicações aqui, ó. Eu tenho que resolver elas primeiro, antes de mexer com adição e subtração. Então, vamos fazer juntos? Vamos lá. 7 vezes 7, 49. Desce isso aqui, né? Porque eu ainda não mexo com adição e subtração. Menos 24, mais 3, menos. Tem mais uma multiplicação aqui, posso resolver ela logo? Posso. 5 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Olha aqui, gente. Eliminei as multiplicações também. Essa expressão numérica agora não tem mais parênteses, não tem divisão, não tem multiplicação, tem apenas subtração e adição. Aí agora eu volto para aquela primeira regra. Quando tem só adição e subtração, eu vou resolver as operações de acordo
com que elas aparecem. E a primeira operação que eu tenho aqui é uma subtração, que é o 49 menos 24. Vamos resolver? 49 menos 24, 25. Mais 3 menos 0. Agora, eu já eliminei uma operação, aqui eu tinha 3, né? 1, 2, 3. Agora eu só tenho 2, ó. 1, 2. A adição veio primeiro, vamos resolver a adição primeiro. 25 mais 3. 25 mais 3 é igual a 28. E desce o menos 0. Ficou só uma operação para resolver agora e é uma operação muito fácil, não é? 28 menos 0. 28 menos 0, 28. Então, o resultado dessa expressão numérica é 28. Viu, gente? Então, vamos lá. Se a expressão, é tudo questão de analisar a expressão numérica primeiro. Se tiver na expressão numérica parênteses, colchetes e chaves, eu resolvo nessa sequência. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese, depois eu resolvo o que está dentro do colchete e depois eu resolvo o que está dentro da chave. Eliminei esses símbolos? Ótimo! Eu observo a expressão numérica de novo. Tem multiplicação e tem divisão? Se tiver, eu resolvo primeiro a multiplicação e a divisão, para depois trabalhar a adição e subtração, certo? Olhei lá a expressão numérica. Tem multiplicação e divisão? Não, só tem adição e subtração. Então, como que eu resolvo? O que a operação que vier primeiro, eu resolvo primeiro, certinho? Então, é isso que é preciso observar para resolver bem uma expressão numérica, para não ter perigo de erro no resultado, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado mais compreensível agora. Vou passar algumas atividades para exercitar, porque é importante, a gente tem que praticar para saber se aprendeu ou se não aprendeu. E mais uma vez eu peço, se tiver dificuldade em alguma coisa, ainda não está muito clara, manda mensagem, anota a dúvida, manda a dúvida lá no Classroom para mim, tá? Para que eu possa, mais uma vez, preparar outra aula. Se precisar repetir várias vezes, a gente repete várias vezes. A gente não pode passar adiante para outra matéria sem ter compreendido a expressão numérica. Porque lá na frente vocês vão estudar a expressão numérica que tem fração, que tem várias outras coisas. Se você não compreender como que funciona uma expressão numérica, como que você resolve as regras de uma expressão numérica, você não vai conseguir fazer ela adiante. Então, é igual uma casa. A gente constrói a casa, a gente começa pelo alicerce, a gente não começa pelo telhado. Então, vocês precisam aprender bem, agora que é a nossa base, né, o nosso alicerce, para qualquer operação, são as 4 operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Se eu tenho dificuldade com uma dessas operações, eu não vou conseguir fazer expressão numérica. Então, eu preciso que vocês me falem isso também. Professora, eu ainda não sou muito bom em multiplicação, eu ainda tenho muita dúvida em divisão. Se precisar, a gente volta. O importante é fazer, aprender a fazer certinho para conseguir seguir em frente com o conteúdo, para começar a subir as paredes dessa casa, construir o telhado dessa casa, tá bom? Eu estou aqui por vocês, para ajudar vocês e estou disponível o tempo todo. Se precisar de ajuda, me manda uma mensagem, tá? Manda uma mensagem lá no Classroom. E o que precisar, eu estou aqui para ajudar vocês nesse conteúdo, tá? Nesse ou em outro, se precisar voltar, vocês me avisam, tá bom? Eu espero que tenha ficado bom agora. Se precisar, a gente grava outra aula, tá bom? Tchau, tchau!